Olá, meu nome é Luiz Fernando Almeida, sou aluno da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, e hoje estou aqui para apresentar este trabalho intitulado Projeto e Implementação de uma Infraestrutura de Dados Espaciais para a Administração Pública Municipal. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Luiz Fernando, pela professora Adriana e pelo professor Rodrigo Marzaro, do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Vamos lá? Bom, antes de começarmos, precisamos definir o que são as infraestruturas de dados espaciais, conhecidas como IDEs. Elas são um conjunto de tecnologias que tem como objetivo facilitar a descoberta, o acesso, o gerenciamento de informações geográficas. Elas integram dados espaciais, metadados, que são dados sobre dados, serviços e padrões em uma única estrutura. Isso permite o compartilhamento e a utilização eficiente de dados entre organizações e órgãos municipais. Além disso, as ideias promovem a interoperabilidade e a padronização das informações geoespaciais. E, além de tudo isso, elas também têm como objetivo tornar a informação geográfica mais acessível, tanto para usuários finais, tanto para outras aplicações e também para a tomada de decisão. Apesar dos benefícios de uma ideia, existem alguns problemas e alguns desafios que precisam ser superados para sua implementação. Destacamos aqui os desafios técnicos, como a falta de pessoal qualificado e infraestrutura tecnológica adequadas nos municípios brasileiros, os desafios institucionais, como a ausência de diretrizes consolidadas e conhecimento sobre padrões de interoperabilidade, e a baixa sustentabilidade, que é basicamente projetos e iniciativas isoladas, com pouca documentação ou documentação não adequada, que resultam em iniciativas que, após alguns anos, são descontinuadas. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi identificar as melhores práticas e tecnologias para a implementação de infraestruturas de dados espaciais em administrações públicas municipais, com base em uma revisão sistemática da literatura. Para fazer essa revisão sistemática, seguimos esse processo que está detalhado aqui, que começou com a definição das questões de pesquisa. Elas foram estruturadas focando em estruturas e componentes para ideias municipais e também nas tecnologias e abordagens utilizadas durante a implementação. A estratégia de busca foi realizada uma busca em 10 bases de dados científicas, cobrindo artigos de 2014 a 2025, tanto em português quanto em inglês. Sobre os critérios de seleção e triagem, todos os artigos foram em torno de 94 publicações, passaram por uma filtragem multinível, considerando diversos critérios de exclusão. No final, após a triagem, 32 artigos foram selecionados para análise e esses 32 artigos formaram o corpo final da revisão. Analisando os estudos selecionados, identificamos algumas informações interessantes. Por exemplo, a distribuição por nível governamental. 40,6% dos estudos selecionados abordam o nível municipal, 21,9% estão no nível federal e apenas 6,3% estão no nível estadual. Além disso, o principal campo de atuação identificado foi a gestão territorial, que compôs 46,9% dos estudos, evidenciando, né, o foco no planejamento urbano e na organização espacial municipal. Analisando os estudos selecionados, identificamos algumas tecnologias predominantes, sendo elas o QGIS, que foi mencionado em 14 dos trabalhos, o PostgreSQL com sua extensão espacial PostGIS, esteve presente em 12 publicações, o GeoServer em 8 e o GeoNetwork em 6. Observando essas tecnologias, percebe-se uma forte predominância de soluções de código aberto, que é algo que iremos abordar em breve. Sendo assim, identificamos essa arquitetura tecnológica consolidada, onde basicamente com o PostgreSQL e o PostGIS, os dados geoespaciais são armazenados e gerenciados
para então serem processados, analisados e manipulados no software QGIS. E então eles vão para o GeoServer, onde são publicados como serviços de mapa na web, e o GeoNetwork, que é utilizado para catalogar seus metadados. Sobre os padrões e interoperabilidade, identificamos que para metadados, o perfil MGB, que é baseado na ISO 19115 de 2003, é o mais recomendado para a documentação consistente dos dados geoespaciais. O EPING são os padrões de interoperabilidade do governo eletrônico. Eles definem especificações técnicas para comunicação entre sistemas de órgãos municipais e federais. E os serviços web, como os definidos pela OGC, que são WMS, WFS, WCS, CSW, eles garantem a comunicação eficaz entre diferentes sistemas. Falando um pouco sobre software livre, foram identificadas algumas vantagens, que são os principais motivos que as soluções identificadas são majoritariamente softwares livres. A primeira é a redução de custos, através da eliminação de licenças. A segunda é a interoperabilidade, porque o software livre ele facilita a adoção de padrões abertos e conformidade com diretrizes governamentais como o EPING. A adaptabilidade, que é a possibilidade de modificar o código-fonte para atender necessidades específicas de um município. E o apoio governamental, já que esses softwares livres são incentivados pelo Portal do Software Público e diretrizes da administração pública brasileira. Sendo assim, podemos concluir que os softwares livres são o padrão para implementar uma ideia. Eles se consolidam como o padrão para ideias em administrações públicas, devido à sua flexibilidade, sua transparência e seus custos reduzidos. Sendo assim, essa pesquisa fornece um referencial prático para gestores públicos ou para pessoas interessadas, apresentando uma arquitetura tecnológica modular, integrada e de baixo custo, ideal para implementação e sustentação de ideias eficientes. Nós precisamos, entretanto, reconhecer algumas limitações desse trabalho, como, por exemplo, a pesquisa esteve restrita a um período temporal específico e também esteve restrita às bases de dados consultadas, o que pode acabar influenciando a abrangência das soluções e tecnologias identificadas. Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se a realização de estudos de caso aprofundados, focando em questões de capacitação de pessoal e na investigação de arranjos institucionais para aprimorar a implementação das ideias. Para concluir, construímos aqui um mini roteiro de implementação com 5 etapas. A primeira etapa seria o planejamento inicial, que é definir os objetivos, avaliar os recursos disponíveis e identificar as necessidades específicas de cada município. A segunda etapa seria a escolha tecnológica, que, como definimos, a arquitetura consolidada é o PostgreSQL com o PushGIS, juntamente do QGIS e do GeoServer. Na terceira etapa, que é a implementação, é estruturar o banco de dados no PostgreSQL, configurar serviços web como o GeoServer e GeoNetwork e estabelecer o catálogo de metadados. A quarta etapa seria a capacitação, treinar uma equipe técnica e usuários finais para a operação sustentável do sistema. E a quinta etapa, que é a manutenção, que é estabelecer rotinas de atualização, backup e monitoramento contínuo da infraestrutura. Muito obrigado por sua atenção e por ter assistido até aqui. Se você tem interesse, gostaria de saber mais ou gostaria de checar as referências, está tudo disponível no artigo no qual essa apresentação foi baseada. E, novamente, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.